Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Mais uma vez aqui com você e para você com as informações na área da Previdência Social. Comigo já está o professor Paulo Bacelar e também dezenas e dezenas de ouvintes internautas que esperam hoje resposta a dúvidas na área da Previdência Social. A primeira mensagem, professor Paulo Bacelar, é do Francisco Hernaldo de Quixeramobim. Ele diz o seguinte: sou funcionário de uma empresa de carteira assinada, sofri um acidente de trabalho e estou recebendo pelo INSS como auxílio-doença. Gostaria de saber se a mesma situação com acidente de trabalho, a empresa vai me indenizar? Pode ter essa indenização pela empresa também, professor Paulo Bacelar? Pode, Luzenor. Dependendo aí da situação, se houve a culpa da empresa ou a negligência da empresa por falta de fiscalização ou por falta de entrega de equipamento de proteção individual, se for comprovado que a empresa ela contribuiu com o acidente, ela pode, além de ter o benefício de auxílio-doença, também sofrer uma indenização também, mas é na área civil. Ela tem que entrar com a ação de indenização contra a empresa. Logo na abertura do nosso bate-papo aqui com o professor Paulo Bacelar, você tem aí à sua disposição, o ouvinte internauta, a linha direta para deixar a sua dúvida. É o 085-99273-4353. Valdênia de Fortaleza: meu companheiro morreu e tem um filho de 4 anos. Tenho direito a algum benefício? Olha, se ela for esposa ou companheira com mais de 2 anos nessa situação, né, com mais de 2 anos de casado ou mais de 2 anos como companheira, provando a união estável, ela terá direito à pensão juntamente com seu filho de 4 anos, que receberá benefício até os 21 anos de idade. Agora, ele, para deixar a pensão por morte para seus dependentes, tem que ser segurado da Previdência na data do óbito. Do município de Horizonte Terra, do jornalista Beto Almeida, chega a pergunta do Genivaldo. Sou pedreiro e quero orientação sobre como devo fazer para dar entrada na minha aposentadoria. Educação previdenciária aqui, professor Paulo Bacelar. Exatamente, e um abraço a todos também de Horizonte, eu tenho muito carinho por Horizonte, sempre eu estou aí. Olha, o pedreiro, ele pode contribuir, né, se ele tiver como carteira assinada, estiver trabalhando, e ele vai ter as contribuições dele já descontadas da empresa, mas se ele for autônomo, também pode contribuir com carnezinho como autônomo e contribuir e ter direito à aposentadoria aos 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição no mínimo. Então, se ele já tiver a idade e o tempo de contribuição, ele já pode pedir aposentadoria. E no caso da mulher pedreira, professor Paulo Bacelar, porque a gente, às vezes, em determinadas situações, ou na maioria das vezes, a gente identifica a construção civil com a mão de obra masculina, mas nós temos hoje mulheres também atuando como pedreiras, como auxiliares na indústria da construção civil. Perfeito. A mulher, então, seria, se ela for a pedreira, então ela terá direito à aposentadoria, com 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição. E como dar entrada na aposentadoria? Ele tem um aplicativo do Meu INSS no seu celular, ou ele entra no site do meuinss.inss.gov.br e também poderá pedir a aposentadoria dele pelo site. Se ele não tiver a senha de acesso ao site, ele pode agendar pelo telefone 135, pegar uma senha e poder agendar a sua aposentadoria. Vani, em Canindé, sou merendeira efetiva que tem previdência própria. Gostaria de saber se eu pagar o INSS por fora, quando chegar o tempo de aposentadoria, eu terei direito a 2 aposentadorias? Ela é servidora pública municipal que tem instituto próprio de previdência social, no caso Canindé. Sim, Luciano. O servidor público, ele é vinculado ao regime próprio de previdência, ela pode ter outra atividade por fora, né?
obriga você a ser só exclusivamente do regime próprio. Você pode ter outra atividade em casa ou ter algum comércio, alguma coisa assim, mas é importante avisar que a pessoa que é servidora pública não pode pagar como segurada facultativa. Ela terá que ter uma atividade e contribuir como segurada obrigatória, contribuinte individual. Eu mesmo já atendi algumas pessoas que pagavam como facultativa há alguns anos e sendo servidora pública. Então, sem informação, a pessoa às vezes tem um prejuízo, porque joga dinheiro fora, está contribuindo com aquilo que não vai ser considerado pelo INSS. Então, servidora pública pode contribuir, se ela tiver uma outra atividade, pagar como contribuinte individual autônoma. E você tem uma linha direta para receber esclarecimentos, mandar a sua pergunta. É o 085 992734353. Priscila, em Uruburetama. Quando um auxílio maternidade está em recurso, ainda pode ser liberado? Já faz 6 anos que o pedido foi negado por falta de carência. E nessa situação, qual é a resposta para a Priscila, professor Paulo Bacelar? Pois é, Priscila. Também você pode consultar o recurso através do site consulta-recursos.inss.gov.br e vai poder analisar como é que está o estado do seu recurso. Ele pode ser ainda julgado e você ainda pode ter direito ao benefício. Professor Paulo Bacelar, agora quando a Priscila, que é uma situação semelhante a outras mulheres, fala que o benefício foi negado por falta de carência, o que é que ela quer dizer? Falta de carência, professor Paulo Bacelar? Luciano, carência é a contribuição mínima para você ter um direito a um benefício. No caso do salário maternidade, para a empregada, por exemplo, não tem carência, nem empregada doméstica, nem segurada avulsa, que é as pessoas que trabalham no porto como estivador, por exemplo. Essas mulheres não têm carência. Você pode assinar a carteira de uma pessoa já grávida e ela vai ter direito ao salário maternidade, mas quem paga, no caso da empregada, é a empresa. No caso da empregada doméstica também, você pode assinar a carteira dela grávida, que não vai ter problema, ela vai ter direito ao salário maternidade que é pago pelo INSS. Porém, as outras seguradas, como segurada facultativa, contribuinte individual, têm uma carência mínima de 10 contribuições anteriores ao parto. Lembrando que a primeira contribuição precisa ser paga em época própria, ou seja, em dia. Então, pagando a primeira em dia, você pode pagar as outras demais fora do prazo, mas tem que ter 10 contribuições mensais antes do parto para ter direito ao salário maternidade. Mensagem que chega do Tássio em Cantagalo, Acarape. Minha mãe vai fazer 62 anos de idade no dia 26 de outubro e desde abril de 2016 paga a GPS com o código 1163. Ela já pode dar entrada na aposentadoria? São duas dúvidas para mim. Primeiro, a resposta que você vai dar em relação ao tempo de contribuição. E eu quero saber, a minha dúvida é o que é o código 1163, professor Paulo Bacelar? Boa pergunta, Luzenor. E falando aqui que é em 2006 que ela começou a contribuir. E eu falei o quê, professor? 2016, Luzenor. Então, 2006 já são 14 anos. Mas é isso mesmo, 2006. 2006 com 15 dá 21. 21, olha, eu tô 21. aqui na matemática, 21, então a notícia é boa para mãe do Tássio. Se ela contribuiu a partir de abril de 2006, então abril de 2021, considerando que ela tenha pago todas as contribuições, sem faltar nenhuma, e aí podemos falar sobre isso, a questão de pagamento em atraso também, depois, mas se ela pagou todas as contribuições desde 2006 até hoje, já completando 15 anos de contribuição em abril, ela exatamente precisaria ter 61 anos de idade. Ela já tem 62, então ela já pode pedir a aposentadoria dela. Que boa notícia, Tássio, aí para sua mãe, em Cantagalo, Acarape. O professor Paulo Bacelar falou, assim, com muita rapidez, sobre mudanças nas regras da Previdência Social, principalmente para homens e mulheres que têm um certo tempo de contribuição, mas para pedir a aposentadoria, essas pessoas querem resgatar um período para pagar e garantir a aposentadoria, mas tem mudanças que são, até certo ponto, ruins para os segurados da Previdência Social. Ao longo desta semana, eu conversei aqui no Jornal Alerta Geral com o professor Paulo Bacelar, que tem muitos esclarecimentos sobre essas mudanças nas normas da Previdência Social. E esse conteúdo você pode acessar no nosso site, cearagora.com.br. Mas nesse momento, professor Paulo Bacelar, tem milhares e milhares de pessoas curiosas sobre essas regras que foram instituídas ao longo da semana pelo INSS e que mexem com a vida dos segurados. Exato, Luzenor. Tanto pela reforma da Previdência, que foi em 2019,
e também pelo um decreto que o INSS emitiu em 2020, o decreto 10.410 de 30 de junho de 2020, alterando aí regras para competências anteriores à reforma da Previdência, aquelas contribuições que a gente chama de contribuições em atraso. Então, para a pessoa que tinha períodos em aberto, que eram autônomas, que pararam de contribuir e quiserem contribuir agora, essas contribuições elas não vão servir para carência, por exemplo, aquela carência mínima de 15 anos de contribuição. Para você ter direito à aposentadoria, você não pode contribuir períodos em atraso após a perda da qualidade de segurado. Quer dizer, se o segurado ficar com mais de um ano sem contribuir, ele deixando de contribuir, aquele período em atraso que ficou, né, aquele autônomo que deixou de contribuir aquele período, ele pode contribuir, porque ele é devedor, ele estava exercendo atividade, só deixou de pagar. Mas se passou de mais de um ano, no mínimo, passou mais de um ano sem contribuir, e ele quiser contribuir agora, por exemplo, esse período em atraso, ele não vai ser contado para carência, que é para fechar aqueles 15 anos de contribuição. Só vai fechar para tempo de contribuição, que são questões diferentes, carência e tempo de contribuição, Luzenu, que são até questões meio complexas de entender, que até mesmo muitos advogados ainda não conseguem entender direito, muitas pessoas da área não conseguem entender direito, mas a carência precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição. Então, se eu estou contribuindo períodos em atraso, para contar com esses 15 anos, para somar e ter direito à aposentadoria, fechando 15 anos de contribuição, essas contribuições em atraso após a perda da qualidade de segurado não serão consideradas para carência. Então, se eu tiver 13 anos de contribuição e eu tenho lá um período em atraso, faltando 2, eu não vou poder pagar esses 2 anos em atraso, porque ele não vai contar para carência. Ele vai ter que pagar daqui para frente 2 anos para poder se aposentar daqui a 2 anos. E esperar os 2 anos nesse caso, professor Paulo Bacelar? Nesse caso, sim. Teria que esperar os 2 anos para fechar os 15 anos de carência mínima, né, que é 180 contribuições, dá 15 anos de contribuição, para poder fechar. Eu não vou poder pagar aquele período em aberto após a perda da qualidade de segurado, para poder contar como carência. São novas regras instituídas pelo INSS que você, segurado, segurada, precisa ficar atenta. E esse conteúdo com mais detalhes está no nosso site cearagora.com.br em uma conversa mais demorada, minha com o professor Paulo Bacelar. Vamos retomar aqui as perguntas e as mensagens. Você pode encaminhar para o 085 99273 4353. Repetindo, o WhatsApp do Alerta Geral é o 085 99273 4353. Maria, em Juazeiro do Norte. Minha irmã tem um bebê de 5 meses. Quanto tempo deve entrar no auxílio maternidade ou para pedir o auxílio maternidade? Olha, ela tem 5 anos para pedir o benefício de salário maternidade, né? O prazo é grande, é extenso, tem 5 anos a partir do parto para você requerer o benefício. Agora, como eu disse antes, precisa ter 10 contribuições antes do parto para ela ter direito aposentado ao salário maternidade. E voltando à pergunta do Tássio, de Cantagalo. Lá em Cantagalo, em Acarape. O código 1163 que você perguntou, Luzenu, é o código de plano simplificado de previdência, aquele plano que a pessoa contribui com 11% do salário mínimo para ter direito exclusivamente à aposentadoria no valor de um salário mínimo por idade, com 65 anos de idade o homem, 60 anos de idade a mulher. Ela vai ter direito à aposentadoria por idade e não por tempo de contribuição. Maria, em Guaraciaba do Norte. É normal o INSS demorar a disponibilizar o resultado da perícia? Não era para ser, Maria, mas está sendo. Então, o INSS, ao fazer a perícia médica, já era para dar o resultado, né? Porém, ela precisa fazer um acerto pós-perícia. Ela precisa ligar para o telefone 135, depois que faz a perícia, para o servidor analisar a questão de qualidade de segurado e carência, para depois aí sair o resultado do benefício. Como faço para ter uma resposta do INSS? Porque já faz mais de 2 meses que fiz o pedido do salário maternidade e até agora nada. A dúvida é da Maria, em Aratuba. Pois é, Luciano, o prazo que o STF deu para o INSS, fez um acordo com o INSS para a concessão do salário maternidade, é de 30 dias. Então já tem 2 meses, já passou do prazo. Realmente esses prazos não estão sendo cumpridos pelo INSS. Professor Paulo Bacelar, eu não sei se foi aqui a redação que nos impôs essa relação de perguntas ou foi
de forma aleatória, que chegaram aqui 3 perguntas de 3 Marias. Maria de Juazeiro do Norte, Maria de Guaraciaba do Norte, Maria de Aratuba. Que programa abençoado com tantas Marias aqui. Valeu, ouvinte, internauta. E já vem aqui uma sinalização. Na hora que eu me empolgo, que eu fico entusiasmado, vem o Marcos Furlan para dizer, para. Por que eu paro? Vou fazer um rápido intervalo. O professor Paulo Bacelar já tomou a água dele aqui na caneca do jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. E eu volto já com mais informações e mensagens com respostas para os nossos ouvintes e internautas. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. E você pode anotar e decorar o nosso WhatsApp, é o 085-99273-4353. Vamos à pergunta do Francisco Orismar, em Russas. Tenho 43 anos de idade, entrei no trabalho em 1998 e até hoje são 23 anos de carteira assinada, sendo 3 anos de produção e 20 anos de trabalho com produtos químicos. Em 2012 comecei a receber periculosidade. O resto dos anos que eu não recebi, pode dar algum problema para eu me aposentar? Dúvida do Francisco Orismar, em Russas, professor Paulo Bacelar. Orismar, a insalubridade não é motivo para aposentadoria especial, que você deve estar tendo o interesse de se aposentar com aposentadoria especial aos 25 anos. O que dá direito à aposentadoria especial é agente químico físico-biológico, é a comprovação da exposição a agentes químicos físicos ou biológicos. Você pode ter a insalubridade no papel, né? Que é uma verba trabalhista, mas não está exposto a agente químico físico ou biológico. E geralmente está, lógico, mas não é o fato de você receber a insalubridade que vai dar direito. Você pode estar exposto e não receber a insalubridade, você vai ter direito à aposentadoria especial. Então precisa ter o PPP bem formulado pela empresa, quando você for se aposentar, apresentar para o INSS, para comprovar a exposição a este agente químico físico ou biológico. Giovanni Moreira, em Uruoca. Minha mãe é agente comunitária, deu entrada na aposentadoria especial e conseguiu se aposentar. Porém, o INSS recorreu e foi cancelado o pagamento. Recorri e até agora não tivemos resposta. Já faz 2 anos. E aí, professor Paulo Bacelar, por que tanta demora nessa resposta? O que acontece com esse benefício da mãe do Gevânio, melhor dizendo, Gevânio Moreira, em Uruoca? Olha, eu entendo que pelo tempo que está demorando, pode ter sido um recurso administrativo, porque o recurso administrativo, em média, demora esse tempo de 2 anos, aí, de 1 ano a 2 anos. Eu sugiro que ela veja realmente, consulte esse recurso, veja por que ainda não foi julgado. Nesse caso, Luciano, ela pode procurar um advogado para entrar com mandado de segurança, para ser julgado esse recurso, porque já faz muito tempo, ou então entrar com ação judicial logo para requerer esse benefício dela. Lígia Gomes, em Pacujá. Tenho 54 anos de idade, 30 anos de contribuição, sou agricultora. Quanto tempo falta para que eu possa me aposentar, dona Lígia? A resposta vai ser boa, do Paulo Bacelar. Olha, Luciano, se ela sendo agricultora, ela teria que ter 55 anos de idade. Importante dizer também, Luciano, que 30 anos de contribuição pode ser que ela seja uma empregada rural. Porque, por exemplo, uma empregada de carteira assinada que trabalha numa atividade rural, ela também se enquadra nas regras do agricultor, que é 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Tem a redução de 5 anos no caso da atividade rural. Então, ela pode se aposentar aos 55 anos. E nesse caso também, professor Paulo Bacelar, para os trabalhadores rurais é importante que todos tenham provas que o garantam ou que atendam às exigências do INSS para a concessão do benefício previdenciário. Perfeito, mas o empregado rural, como eu citei, ele não precisa ter as provas rurais, porque a própria carteira assinada como trabalhador rural já serve como prova para a atividade dele. Leudi Gomes, em Pentecoste. Sou servidora pública, tenho 3 filhos. Tenho direito ao Bolsa Família? Não, a servidora pública ela tem renda, né? Pode ter uma renda aí superior a 2 salários mínimos e ter uma renda per capita maior do que meio salário mínimo, então ela não tem direito ao Bolsa Família. Dúvida do Francisco José, em Canindé. Recebo o auxílio acidente desde 2016. Vou passar por uma nova perícia neste ano de 2021? Não, interessante, ó. O auxílio acidente não era passado por perícia médica. Ele era um auxílio acidente, é uma indenização que o INSS paga por um acidente
o acidente de trabalho, o acidente de qualquer natureza, em que a pessoa tem sequelas que impeçam ele de trabalhar naquela atividade que ele trabalhava na data do acidente. Porém, esse benefício era para a vida toda, ou até aposentadoria. Então, a MP 871 de 2019 determinou que esse benefício não pode ser para o resto da vida, ele pode passar por perícias médicas, mas tem que esperar se o INSS vai convocar aquela pessoa ou não. Então, por enquanto, se ele não for convocado, se ele não for chamado, ele não precisa fazer perícia médica. Darlan, na cidade do Crato, ouvinte da nossa FM 106.5, tenho 44 anos de idade e 2 anos de contribuição pelo INSS. Quanto tempo falta para que eu possa me aposentar? Luciano, ele contribuiu aí 2 anos apenas, né? Contribuiu tarde, mas está contribuindo, começou a contribuir. Então ele vai se aposentar com a regra geral de 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição. Mas é importante, professor Paulo Bacelar, que nesse caso o Darlan, que já está com 44 anos de idade, mas ainda tem tempo e tem também essa preocupação sobre o futuro, é importante que ele se mantenha com a qualidade de segurado da Previdência Social para ter lá na frente essa aposentadoria garantida. Sim, exatamente. E daqui a 15 anos ele ainda vai ter 59 anos. Então ele não pode parar de contribuir aos 59 para esperar os 65 anos de idade. Ele deve continuar contribuindo, pelo menos com uma contribuição por ano após fechar os 15 anos. Ele pode contribuir uma contribuição por ano para não deixar de ser segurado na data do requerimento. E você que se encontra em qualquer parte do Brasil ou mundo afora, fica refletindo, eu tenho uma dúvida sobre a Previdência Social. Como eu consigo falar com o Alerta Geral, com o professor Paulo Bacelar e com o Luzenor de Oliveira? É só anotar o nosso WhatsApp, que é o 085 99273 4353. E a resposta daqui sai na ponta da língua. Silvana, em Fortaleza, ganhei um benefício na Justiça por 3 meses. O pagamento foi suspenso. Mandei outros documentos solicitados e eu estou esperando pela marcação da perícia. Será que eu vou receber e continuar recebendo o benefício de auxílio-doença? Pois tomo remédio controlado e para diabetes e me impediram um laudo médico. A exigência de um laudo médico é um documento importante para o perito ter a segurança de que aquele beneficiário tem direito sim ao auxílio. É isso, professor Paulo Bacelar? Luciano, é importante falar essas questões médicas, que eu sempre falo aqui no programa. O que vai determinar a concessão desse benefício é o laudo médico, é o que o médico diz sobre a sua doença. Porque não basta estar doente, precisa estar incapacitado para o trabalho. Então, você deve ter um laudo que diga que você está incapacitado. Se você tiver laudos que falem sobre isso, sobre a sua incapacidade para o trabalho, pode ser por tempo indeterminado, por algum tempo, você terá direito ao seu benefício com certeza. Micael Barroso está em General Sampaio. Sou aposentado por invalidez e não consegui agendar a perícia. O que devo fazer? Olha, nesses casos, Luciano, a gente sugere que ligue para o telefone 135, reclame sobre o seu problema, por que você não está conseguindo marcar a perícia, porque se você for convocado para fazer a perícia médica do aposentado por invalidez, que pode fazer perícias periódicas, e não está conseguindo, você pode ter o seu benefício cortado. Então é melhor que você ligue para o telefone 135, comunique o seu problema. Ouvinte da nossa FM 106.5 na região metropolitana do Cariri, o Joaquim Ribeiro está em Santana do Cariri e nos mandou a seguinte pergunta. Trabalho na prefeitura há 35 anos e tenho 57 anos de idade. Eu gostaria de saber se já posso dar entrada na minha aposentadoria. Não, Luciano, pelas regras anteriores à reforma, ele teria que ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. E pelas regras novas, ele terá que ter 98 pontos. Então, ele não tem ainda direito, porque ele ainda tem 92 pontos, né? E não tem 60 anos de idade ainda. Ele terá que esperar mais um pouco. Você parte do pressuposto que, no caso de Santana do Cariri, a contribuição previdenciária é para o regime geral da Previdência Social. Exatamente. Também na região do Cariri, Maria das Graças, em Juazeiro do Norte. Tenho 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Depois da reforma previdenciária, já posso pedir a minha aposentadoria? Luciano, nessa regra atual, ela teria 90 pontos. 90 pontos. Ela teria que ter
92 pontos pela regra atual. Porém, ela tem direito à regra anterior à reforma, que é o direito adquirido. Então, ela com 60 anos de idade e 30 de contribuição, ela tem direito à aposentadoria pela regra do direito adquirido, ela pode requerer a aposentadoria dela. Dona Maria das Graças, que boa notícia, o Paulo Bacelar passa para a senhora nesta manhã de sábado, nesse café maravilhoso aí em Juazeiro do Norte, café da manhã com tapioca e bolo de puba, viu, professor Paulo Bacelar? Jéssica em Jijoca, gostaria de saber, se eu comprovar que sou doente de bico de papagaio nos pés, terei direito a algum auxílio-doença? Essa é a primeira pergunta dela. E ela diz ainda, trabalho de carteira assinada há 5 meses, mas trabalhei antes por 4 anos. Sinto muitas dores debaixo dos pés. Nesse caso, dá auxílio, professor? Mais uma vez, Luzenor, o que vale é sempre o atestado médico e o laudo médico. Se o médico que ela vai ser atendida, nunca peça um benefício sem antes procurar um médico que tem o seu laudo, o seu atestado médico. Porque é ele que vai dizer se você tem direito ou não. É claro que pela doença a gente pode dizer que ela tem direito, mas quem vai dizer realmente se ela tem direito a esse benefício ou não é o médico dela e o médico da perícia médica que for fazer. Mas antes de requerer qualquer benefício, gente, façam primeiro uma consulta ao médico, peçam um laudo daquela doença, o que ela incapacita você para o seu trabalho atual. Professor Paulo Bacelar, Edni está em Guaraciaba do Norte. É mais uma dúvida sobre a soma que as pessoas começam a fazer da idade, do tempo de contribuição para pedir a aposentadoria. Edni diz o seguinte, tenho 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. Quanto tempo falta para eu pedir a minha aposentadoria? Luzenor, nesse caso, ela não tem direito adquirido, né? Se for Guaraciaba do Norte, eu estou entendendo também que é regime próprio. E aí, como a gente pode ver, Luzenor, como as pessoas já estão se adaptando à reforma da Previdência. Agora, neste caso, a Edni, se for uma mulher, ela fala, ela não diz em que regime ela se enquadra, né? Ela não fala se é... Estou partindo aqui do pressuposto que ela é trabalhadora da iniciativa privada. Exato. Se for do regime... Os regimes hoje eles estão quase iguais. Então eles têm que ter 88 pontos em 2021. No caso dela aí, ela não tem, ela tem 87 pontos, ela poderia ter 88. Mas pela regra anterior, que é pela idade mínima, ela precisaria ter 60 anos de idade. Então, pela regra, se for regime próprio, ela não teria direito ainda, porque teria que ter 60 anos de idade. E pela regra atual também do regime geral de previdência, ela teria que ter ainda mais um ano de idade para poder fechar os 88 pontos em 2021. Quando o professor Paulo Bacelar faz referência a esse termo pontuação, ele quer dizer que dentro das regras da Previdência Social existe esse somatório. No caso das mulheres, 88 pontos é a soma da idade mais o tempo de contribuição. E no caso dos homens, professor Paulo Bacelar? 98 pontos, sendo que tem que ter 30 anos de contribuição, mínimo. No caso, mulher? A mulher e o homem, 35 anos de contribuição, no mínimo também. E o que eu estava falando é que é exatamente isso, as pessoas já estão se adaptando, estão já verificando a sua idade com o seu tempo de contribuição, porque antes da reforma, bastava a pessoa ter 30 anos de contribuição e já podia se aposentar. Daqui a pouco tem mais respostas para você, ouvinte internauta. E na dúvida, manda o recado para o 085 99273 4353. Daqui a pouco a gente volta. Olá, ouvinte internauta, já estamos de volta, prontos aqui para responder a outras mensagens encaminhadas pelos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp, que é o 085 99273 4353. Pergunta do Rogério em Fortaleza, que é bem longa a dúvida. Vamos lá. Fui admitido no ano de 1993 e em 1997, trabalhando na empresa Brinks, fui acometido de uma trombose aguda venosa na perna direita. Em 2021, fui aposentado por invalidez. Em 2018, recebi uma carta do INSS para fazer uma perícia e o meu benefício foi cessado. Em março de 2018, entrei no recurso administrativo e o pedido foi negado. Fiz uma perícia na Justiça Federal e o benefício também continuou negado. Entrei no auxílio doença em setembro de 2020 e me foi concedido o benefício nos meses de novembro e dezembro. Entrei no recurso administrativo para continuar com o auxílio e ainda estou doente com a trombose aguda venosa e pressão alta e pré-diabético. O que devo fazer?
narrativa longa do Rogério, mas bem explicada aí, professor Paulo Bacelar, em meio a todas esse texto que ele fala, quais são os caminhos para o Rogério garantir com mais tranquilidade a aposentadoria? Olha, Luciano, é importante falar que ele tentou aí todas as searas, né? Ele tentou no recurso administrativo, foi negado, tentou na justiça. E lembrando o seguinte, se você tentar no recurso administrativo e foi negado, você ainda tem a via judicial para poder requerer o seu benefício. Você não perde o direito de requerer na justiça. Agora, perdendo na justiça, você aí terá que apenas requerer um novo benefício, que foi como ele fez. O Rogério requereu um novo benefício, recebeu por 3 meses, pediu um recurso e agora está esperando a decisão do recurso. Agora, eu sugiro para ele que, se ele tiver documentos bons, atestados bons, laudos dizendo que a incapacidade dele, que ele não espere o recurso administrativo. Eu nunca sugiro um recurso administrativo em matéria médica, porque o Conselho de Recursos não tem médicos suficientes para fazer a perícia. Quem faz a perícia do Conselho de Recursos é o próprio médico do INSS. Então, não vejo como sucesso você requerer um benefício, um recurso por benefício por incapacidade na via administrativa. Eu sugiro que ele não aguarde esse resultado do recurso e já peça judicialmente esse benefício. A experiência e o conhecimento que fazem a diferença na atuação profissional no meio jurídico. Essa recomendação do professor Paulo Bacelar é muito importante e pode levar os beneficiários a garantirem o auxílio-doença ou a aposentadoria na Justiça Federal ou por outras vias, com os recursos que são disponibilizados para quem é segurado, é segurada, e muitas vezes encontra um conselho que nem sempre é o melhor caminho. E nesse caso, o professor Paulo Bacelar dá essas dicas importantes e você, ouvinte internauta, é privilegiada aqui no Alerta Geral com esses esclarecimentos tão relevantes. Zé Maria, em Tianguá, minha esposa deu entrada no pedido de aposentadoria há 5 meses. Eu queria saber por que demora tanto e se nesse caso ela recebe os atrasados. Duas perguntas, por que tanta demora e se recebe os atrasados? Luciano, eu vou aproveitar essa pergunta e dizer uma outra coisa. Se ele requerer o benefício da esposa dele, né? A esposa requerer o seu benefício, e ela tiver a certeza que já tem todo o tempo de contribuição já feito, já tem o direito dela já consolidado, mesmo que demore 6 meses, 8 meses, ela vai receber o benefício atrasado. Porém, Luciano, é muito importante isso que eu vou dizer agora. Para você requerer um benefício, gente, vocês precisam primeiro calcular para ver se o seu cadastro, se tem todas as contribuições no seu cadastro, se não falta nada, porque se faltar 1 mês para ela pagar, para completar o tempo de contribuição dela, Luciano, daqui a 6 meses, 7 meses, quando o INSS for analisar o benefício, que faltar 1 mês, ele vai emitir a guia para ela pagar esse mês, porém esse pagamento dela não vai gerar direito a ela receber o atrasado, porque ela vai pagar apenas daqui a 7 meses essa contribuição. Quer dizer, na data do requerimento ela não tinha direito ainda, só tem direito quando ela contribuiu, que foi daqui a 7 meses, daqui a 6 meses. Então, importante isso, a gente ter um processo que a gente vai analisar, a advocacia toda, eu sou professor, né? Então, a advocacia inteira, ela tem que estar alerta também a isso, e também os segurados, de uma maneira geral, está alerta de que precisa saber se realmente tem direito àquele benefício, para poder requerer com tudo certinho, para não dar problema, e ela, mesmo que o INSS demore, ela possa receber os seus atrasados. Existe a demora porque falta servidores, né? Muitos servidores foram aposentados no INSS, falta servidores para analisar todos os benefícios, mas a Justiça e o INSS fizeram um acordo para que esses benefícios sejam analisados no máximo com 90 dias. No caso aí já tem 150 dias, né? 5 meses de atraso. Então ela pode já requerer um benefício até na própria Justiça diretamente, ou então procurar advogado ou a Defensoria Pública da União, que é de graça, e entrar com mandado de segurança para que o INSS possa analisar esse benefício com mais celeridade.
Eu espero, Zé Maria, que você com a sua esposa tenha sido bem contemplado com essa explicação, com esse esclarecimento tão amplo do professor Paulo Bacelar. Maria Gorete em Icó, eu estava com saudade aqui de fazer citação da nossa rádio FM Papagaio sob o comando do Carlinhos Nunes. Sou agricultor e sou casada no civil, vou completar 55 anos de idade em outubro. Gostaria de saber se as notas do meu esposo servem para eu me aposentar. Serve ou não, professor Paulo Bacelar? Perfeito, Luzeno. O grupo familiar, ele trabalha junto, né? O agricultor, ele não planta sozinho. Ele planta, ele precisa da esposa para levar comida, para poder levar semente, para ajudar em casa. Então, o grupo familiar, as provas fazem parte de todos os membros do grupo familiar. Então, ela pode utilizar as provas do seu esposo, se o seu esposo também for agricultor. João Francisco em Quixeramobim, tenho 12 anos e 11 meses de carteira assinada, trabalho com agentes químicos, mais 19 anos de contribuição como autônomo e mais 5 anos em atividades rurais exercidas antes de 1991. Hoje estou com 57 anos de idade e contribuo sobre 2 salários mínimos. Posso dar entrada na minha aposentadoria quando? Professor Paulo Bacelar, você ouviu atentamente essa pergunta para somar o tempo de contribuição do João Francisco e dar uma resposta bem mais segura. Luzeno, ele tem 12, quase 13 anos, mais 19. 31. Mais 5, 36. Mais 5 como rural, 36 anos. Ele já teria direito à aposentadoria se tivesse 98 pontos, que é a regra de transição. 98 pontos em 2021. Ele está com 93 pontos. 93 pontos, então ele ainda não teria direito à aposentadoria. Por que eu digo isso? Porque ele está utilizando períodos rurais com períodos urbanos, que a gente chama de aposentadoria híbrida, quando você soma rural com urbano. E a aposentadoria híbrida precisa ter a idade mínima da atividade urbana, que é 65 anos. Então ele não tem 65 anos. Aí eu iria para a regra de transição de pontos, que aí precisaria ter 35 anos de contribuição, ele tem, mas não tem os 98 pontos necessários para a regra de transição. Mais uma dúvida do maciço do Baturité, Vilani Moisés, em Baturité. Tenho união estável com uma pessoa. Meu marido é aposentado, tenho um auxílio-doença que recebo e queria saber se em caso de falecimento dele eu ficaria recebendo a pensão por morte, mesmo eu já tendo a minha aposentadoria. Sim, se ela é aposentada, ela pode somar a aposentadoria dela à pensão por morte do marido, não tem problema, ele é acumulável. Só que existe uma regra agora, Luzeno, também como reforma da Previdência, a gente podia fazer um programa exclusivo da reforma da Previdência, e as mudanças da pensão por morte, que ela pode ter as duas pensões, os dois benefícios, mas se os dois benefícios forem maiores do que o salário mínimo, ela vai ter que escolher o maior benefício, de maior valor, e o de menor valor ele vai ser reduzido, dependendo do valor do benefício, vai ser reduzido, mas ela pode ter direito aos dois. Você pode também mandar a sua dúvida aqui no Jornal Alerta Geral, a linha direta é o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Quando você digitar o texto, diga em que cidade você se encontra, porque é importante para todos nós sabermos qual o raio de cobertura nesse horário do Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Gleidson, em Fortaleza. Meu sogro tem 63 anos de idade, 15 anos de contribuição, mas há uns 20 anos que ele não contribui e trabalha em casa em uma mercearia. Ele se aposentaria por idade? É preciso contribuir mais alguma coisa? Já minha sogra tem 60 anos de idade, só é dona de casa, ela se aposentaria por idade? São duas perguntas do Gleidson, que gosta muito dos sogros. Luzeno, existe agora uma regra que essa é muito vantajosa para o segurado, que é o seguinte: no caso do Gleidson, do sogro do Gleidson, ele precisaria ter os 65 anos de idade, vai se aposentar com 15 anos de contribuição. Se for salário mínimo, a esposa dele, que não contribui, poderá ter direito não à aposentadoria, porque ela não contribuiu, mas ela poderá ter o direito ao benefício de prestação continuada da LOAS, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, que é o BPC. Por que, Luzeno? Porque a lei agora permite ela ter um LOAS e ter
uma renda do seu esposo, seu companheiro, até um salário mínimo. Então, se ele se aposentar com um salário mínimo, ela vai ter direito ao BPC. Porém, ela só vai ter direito a esse BPC aos 65 anos de idade também. Mais uma dúvida, Antônio José, no Crato, dia 2 de julho, completo 60 anos de idade. Posso dar entrada na minha aposentadoria quando chegar a essa data? Luzenor, mesmo não sabendo o tempo de contribuição dela, que ela precisa ter 15 Dele, anos... no caso, Antônio José no Crato. Ah, é dele, né? É. Então ele tem direito, não terá direito à aposentadoria se ele for trabalhador urbano, né? Que a gente não sabe se ele é urbano ou rural. Mas ele teria que ter 65 anos de idade, com 15 anos de contribuição no mínimo. E se ele for trabalhador rural, aí ele já tem a idade completada, de 60 anos, porém ele precisa estar trabalhando na data do pedido, que olha a diferença entre urbano e rural. O rural ele precisa estar contribuindo, trabalhando, exercendo atividade rural na data do pedido, aos 60 anos. E ter a comprovação de pelo menos 15 anos de atividade rural. Raimunda, em Barreira. Meu marido pediu a aposentadoria e não saiu ainda. Está em análise faz 1 ano e 8 meses. Queria saber o motivo de tanta demora. Luciano, 1 ano e 8 meses. É isso, Luciano. 1 ano e 8 meses você já pode requerer judicialmente um benefício diretamente na justiça por causa da demora do INSS. Também pode entrar com mandado de segurança, mas não para analisar o benefício, mas para obrigar o INSS a analisar esse benefício, porque realmente já faz muito tempo em que ela requereu. Não entendo esse tempo, porque é um tempo que até supera todos os outros benefícios. O tempo de benefício que a gente tem visto, né? 1 ano e 8 meses é muito tempo, mas a demora é porque falta servidores para analisar os processos. Cláudio Preto, em Fortaleza, tenho 60 anos de idade, trabalhei 34 anos e 3 meses de carteira assinada. Saí em maio de 2020 e de lá para cá não paguei o INSS avulso para completar os 35 anos. Tenho uma causa na justiça e queria saber se posso pagar os atrasados. O Cláudio Preto, o professor Paulo Bacelar, se enquadra aqui, provavelmente, dentro das novas regras estabelecidas pelo INSS que você já abordou hoje no Alerta Geral. Pois é, Luciano, nesse caso ele já tem a carência mínima, que pelo menos isso ele já tem, que é de 15 anos de contribuição, ele tem 34 anos e 3 meses. Ele pode pagar esse período em atraso? Depende. Se ele pelo menos fez uma contribuição sem atraso como autônomo, lá atrás, ele fica como devedor da Previdência Social. Se ele nunca pagou como autônomo, Luciano, aí ele não pode pagar nenhum período em atraso, porque ele não é devedor, ele não é contribuinte individual, porque ele não contribuiu. Mas se ele tiver contribuído pelo menos uma, sem atraso, hoje ele pode pegar esse atrasado todo e vai poder contribuir. Não vai valer para carência, mas ele não precisa de carência porque ele já tem 34 anos, já tem os 15 anos mínimos para carência. Vai poder contar para tempo de contribuição. Só que não vai poder contar para tempo de contribuição para atingir as regras anteriores à emenda constitucional número 103 em 2019. Então, mesmo que ele contribua e feche os 35 anos, ele não vai ter aí 95, ele terá que ter 98 pontos para poder se aposentar em 2021. E você continua ligada no Jornal Alerta Geral, pelas nossas emissoras que retransmitem o Alerta Geral no interior do Ceará ou na região metropolitana de Fortaleza e também pelas redes sociais do Ceará Agora, porque daqui a pouco eu volto no último bloco desta edição com muitas outras informações e esclarecimentos para você, ouvinte internauta. Mais uma mensagem que chega pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353. É da Ivonete em Aurora. Minha pergunta é a seguinte: moro em casa com meus 3 filhos, sou casada apenas na igreja. Meu marido recebe uma pensão e desde fevereiro não estou recebendo meu Bolsa Família. Será por conta dessa pensão que meu marido recebe? Olha, Luciano, pelas regras do Bolsa Família, tem direito a receber o Bolsa Família quem tem uma renda per capita familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, se a pensão for de 1 salário mínimo e essa família tem 5 pessoas, a renda vai ser menor do que 1/4 do salário mínimo, vai ser um salário mínimo dividido por 5. Porém, se a pensão for maior do que 1 salário mínimo, aí pode ser que a renda esteja maior do que 1/4 do salário mínimo e ela não tenha direito ao Bolsa Família por causa disso. Everardo, em Fortaleza, tenho 51 anos e 26 anos de contribuição. 51 anos de idade e 26 anos de contribuição. Há 2 anos estou afastado e recebo o auxílio-doença. Há 3 meses
fui diagnosticado com perda da visão e a médica me deu o atestado para eu me aposentar. Eu coloco esse papel agora ou espero o final do ano pela perícia? Outra coisa, os 25% que quem perde a visão tem direito, eu recebo desde o dia em que fui diagnosticado com o problema ou só a partir do dia que realizei a perícia? Boa essa pergunta, professor Paulo Bacelar. Boa, Luzenor. Os 25%, se o INSS não der automaticamente na perícia médica, eu sugiro que ela espere a perícia médica, ele vai retroagir desde a data do dia que ela vai se aposentar por invalidez. Então, se ela ainda está de auxílio-doença, ela tem que esperar a transformação na aposentadoria por invalidez e aí o INSS conceder a aposentadoria juntamente com os 25%. Caso o INSS não dê esses 25%, ela pode, ou então nem dê a aposentadoria, ela pode entrar diretamente na justiça já pedindo as duas coisas. Raimunda, em Pacajus, meu esposo pediu a aposentadoria quando completou 60 anos de idade e hoje está com 62 anos de idade e até agora nada. Ele botou a primeira vez e foi negado, mas fez o pedido outra vez, entendo eu que o pedido que ele moveu aqui foi junto ao INSS. 2 anos de espera, professor Paulo Bacelar, pelo perfil aqui é trabalhador rural com 60 anos de idade e o tempo de contribuição exigido ou de condição de segurado de 15 anos. Exatamente, nesse caso, se ele for segurado especial e teve o benefício negado, para ela pedir novamente, Luzenor, é importante também, tem gente que pede várias vezes, Luzenor, mas apresenta as mesmas provas. Então vai ser negado novamente. Se for negado uma vez, vai ser negado outra. Para você ter direito a pedir novamente, você pode pedir novamente, mas se já for negado uma vez, é bom que você apresente outras provas para que haja o convencimento e a comprovação de que a pessoa era trabalhadora rural. Cleide, em Tianguá, dei entrada no auxílio-doença no dia 26 de novembro e até agora não tive nenhuma resposta. Toda vez que ligo, está em análise. O que devo fazer? Tenho 35 anos de idade, pago o INSS há 3 anos. Olha, nesse caso, Luzenor, quando você tem um período em análise de auxílio-doença, eu também sugiro que a pessoa entre logo judicialmente no pedido, porque o INSS está demorando muito de dar essa resposta do auxílio-doença. Então, nesse caso, ou você liga para o telefone 35, faz a reclamação, pede o acerto pós-perícia, depois que você faz a perícia, ou então perde a paciência e dá entrada diretamente na justiça logo desse pedido. Gilvan, em Acopiara, diz o seguinte, professor Paulo Bacelar. Minha esposa tem 27 anos, faz tratamento no CAPS, há 5 anos toma remédio muito forte e eu não consigo, ela não consegue fazer as coisas e temos um filho. Eu não posso sair para trabalhar porque tenho que fazer as atividades domésticas e queria saber se a minha esposa tem direito a algum auxílio. Olha, pelas questões mentais, né, que ela, no CAPS, se ela tiver laudos em que dizem que ela está impedida de trabalhar, de ter a atividade concorrente com as demais pessoas da sociedade, ela pode dar entrada no benefício assistencial caso ela não seja segurada da Previdência. Se ela for segurada, ela pode requerer o auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, tem uma dúvida aqui apresentada por um ouvinte ou uma ouvinte que não quis se identificar, mas a pergunta merece uma resposta, mesmo sem autoria, porque pode ter nesse esclarecimento do professor Paulo Bacelar ajuda a milhares de pessoas em todo o Brasil que se encontram nessa mesma situação. O nosso ouvinte ou a nossa ouvinte faz o seguinte relato. Morei 12 anos em um assentamento e depois trabalhei mais 12 anos na terra com renda com o dono do terreno. Hoje trabalho de carteira assinada. Posso juntar as duas provas para quando eu for me aposentar? Tenho 39 anos de idade. Pode, Luciano, foi como a gente falou, ele vai para a aposentadoria híbrida, que ele vai poder utilizar períodos urbanos com rurais. Porém, vai para as regras urbanas, ou seja, idade mínima de 65 anos, com 15 anos de contribuição no mínimo, ou a regra de pontos das regras de transição, que hoje ele ainda não tem direito, porque tem 39 anos de idade apenas. Você está acompanhando o Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, seja pelos nossos canais nas redes sociais do Ceará Agora, ou pelas emissoras de rádio que geram a programação a partir da região metropolitana de Fortaleza, ou também por uma das 32 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, você pode mandar a sua pergunta aqui no nosso WhatsApp 085 99273 4353.
Quero a atenção especial do professor Paulo Bacelar para essa pergunta do nosso ouvinte Francisco em Pentecoste. Meu irmão faleceu e tinha 12 anos de carteira assinada. Na Caixa Econômica não consta nada no CPF dele. O que devo fazer para receber os direitos do meu irmão? Ele não tem pai, mãe, filhos, nem esposa. Olha, dona, eu estou entendendo que o irmão dele faleceu e a empresa que ele trabalhava não depositava o FGTS, né? Então ele pode entrar com ação trabalhista, o filho, o irmão, pode entrar como representante, como herdeiro dele, entrar numa ação trabalhista contra a empresa, para que a empresa possa depositar o FGTS e os seus parentes, seus herdeiros, possam receber esse benefício. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, fica alguma herança do ponto de vista previdenciário, pensão? Sim. Mesmo não tendo filho, nem esposa. O irmão ele está na terceira classe de dependentes. Então tem a primeira classe que são cônjuges de filhos e a segunda classe são os pais. Não existindo filhos, cônjuges ou pais, passa a terceira classe que são os irmãos. Porém, os irmãos pode receber a pensão por morte do irmão, né? Até os 21 anos de idade. Então tem uma idade mínima de 21 anos de idade, salvo se ele for inválido. E também ele tem que comprovar que dependia desse irmão, dependia economicamente do irmão, a dependência econômica precisa ser comprovada. Chega outra pergunta após essa sua resposta em relação à pensão, à herança de benefício previdenciário, bem parecida. Agora a dúvida é da Maria em Itapajé. Gostaria de saber por que não dá certo marcar perícia à distância pelo aplicativo. Essa é a primeira dúvida dela. Outra pergunta, minha mãe faleceu. Posso ficar com a pensão dela? Tenho depressão e não posso mais trabalhar. 2 esclarecimentos, professor, porque essa incompatibilidade para marcação de perícia pelo aplicativo do INSS? Olha, pode ser a internet, pode ser alguma manutenção temporária que ele tentou, mas ele deve continuar tentando, porque tanto no aplicativo como no site mail.inss.gov.br, ele pode marcar a perícia médica à distância, inclusive incluindo atestado médico, sem precisar fazer a perícia presencial, também já está podendo fazer isso. Se ele não conseguir, Luziano, ele liga para o telefone 135 e consegue marcar a perícia por esse canal, por esse telefone. No caso da mãe, a mãe falecendo, ele tem direito à pensão se ele tiver menos de 21 anos de idade e não for emancipado. Quer dizer, se ele é segurado, se ele está marcando perícia, pode ser que ele seja segurado. Pode ser também que essa perícia seja de LOAS, seja de benefício assistencial, e ele não seja segurado. Então, não sendo emancipado, até os 21 anos de idade, ele pode pedir a pensão da mãe dele. Se ele tem mais de 21 anos, ele pode pedir a pensão como inválido. Aí ele diz que tem depressão, mas precisa comprovar a invalidez causada pela depressão. Tanto a filha quanto o filho. E nesse caso, a resposta para Maria em Itapajé. Socorro em Russas. Sou afastada da empresa e tenho 20 anos de carteira assinada. Quando eu vou me aposentar? Eu sou doente de coluna e tenho várias doenças crônicas, diabetes, bursite, artrose e pressão alta. 20 anos de carteira assinada, professor Paulo Bacelar, e nessa condição, afastada por problema de saúde. Ela pode aí, nesse caso, como tem 20 anos de contribuição e ainda não tem 62 anos de idade, para se aposentar por idade, ela poderá se aposentar por invalidez, caso aí essas doenças que ela tem, a invalide para trabalhar em qualquer atividade, e aí o INSS, na perícia médica, que são periódicas, pode aposentar ela na mesma perícia. Professor Paulo Bacelar, o tempo voou e com rapidez. Eu acho que houve um erro nessa contagem dos nossos 15 minutos aqui do último bloco do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Ô Marcos Furlan, não teve nenhum erro não aí? Pois é, Paulo Bacelar, sobraram muitas perguntas, muitas mensagens, mas o programa de hoje foi muito especial. Eu vou dizer assim, foi sensacional porque o conteúdo é muito esclarecedor. Essa é a marca do Jornal Alerta Geral, a dedicação de toda a equipe do Sistema Ceará Agora de Comunicação, em parceria aqui com o advogado professor Paulo Bacelar, para levar a você, ouvinte internauta, a informação segura, precisa, que o oriente nos caminhos da aposentadoria ou da conquista de um benefício previdenciário. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um grande abraço e até o próximo encontro. Obrigado, Luzenor. Eu queria mandar um grande abraço também
a nossa presidente Adriane Bramante, que é a presidente do IBDP, que conjuntamente eu sou o coordenador do estadual do IBDP aqui no Ceará, e ela tem consciência do trabalho que você faz aqui no Ceará, e aí essa parceria também, você pode dizer que é uma parceria também com o próprio IBDP. Muito obrigado. Então eu vou acrescentar, professor Paulo Bacelar, para convidá-la, quando ela vir a Fortaleza, tomar um café conosco aqui na bancada do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. É a Adriane Bramante. A Adriane Bramante, a você que está em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, por onde ela é de dela? Santo André, São Paulo. Santo André, interior de São Paulo. Então, a você, Adriane, parabéns pelo trabalho. Eu acompanho aqui nas redes sociais a atuação de vocês e sinto feliz aqui ao lado do professor Paulo Bacelar em tê-lo nessas explicações, nesses esclarecimentos, aqui na maior rede de comunicação pelo rádio e pela internet na área da Previdência Social brasileira. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.